Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Cristo subiu ao céu para nos elevar à santidade. Irmãos e irmãs, nesta solenidade da Ascensão do Senhor, celebramos a plena glorificação de Cristo, que sobe ao céu e instaura a predestinação da vitória de todos os seus seguidores. Todos nós estamos predestinados à santidade, porque o nosso Deus é santo e nos faz santos. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A Igreja é fundada neste mandato missionário que os discípulos receberam de Cristo. No sacramento do batismo, todos são inseridos no caminho da santidade como filhos e filhas do mesmo Pai, Deus. Caminho da santidade porque ser batizado significa ser santificado, lavado do pecado original e de todos os pecados. As manchas que colocamos, ou seja, os pecados cometidos em nossa vida após o batismo, serão lavados pelo sacramento do perdão e reconciliação em vista do nosso retorno à dignidade batismal. Porém, não é suficiente somente batizar, mas é necessário que os batizados, discípulos missionários, enviados por Cristo, ensinem os convertidos a observarem tudo o que o Senhor nos ordenou. O discipulado é o aperfeiçoamento pelo ensinamento do Evangelho na vida de cada batizado, para que na sua existência ele conheça cada vez mais a vida em Cristo. Esta tarefa da Igreja cabe aos ordenados, aos consagrados, aos catequistas, os quais recebem tal mandato de preparar as famílias, crianças, jovens e adultos para o encontro com Jesus nos sacramentos da iniciação cristã, batismo, Eucaristia e Crisma. E naquela despedida de Jesus, ele encerra dizendo: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Todos os que evangelizam e vivem a experiência com Cristo devem ter esta certeza: o Senhor caminha conosco. Porque a subida de Cristo ao céu não significou a ausência do seu Espírito em nossas vidas. Significou sim que ele se elevou para também nos elevar à santidade. Cristo estará sempre presente na missa, no encontro com seu corpo e seu sangue, que é a Eucaristia. Ele permanece na palavra proclamada, nos altares, no meio da família, nos encontros de irmãos, nas caminhadas penitenciais e romarias. Também está presente nos trabalhos pastorais, na caridade para com os necessitados e na convivência fraterna. Também quando partilhamos nossas alegrias e angústias e queremos que Ele nos ajude e nos aponte o caminho a seguir. Outro aspecto importante da nossa vida cristã é que somos marcados por realidades humanas e celestes. Por exemplo, os discípulos, naquele momento da ascensão do Senhor, ficaram quase que atordoados com a visão nas nuvens. Diante disso, eles recebem a mensagem dos homens de branco que dizem: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Atos capítulo 1, versículo 11. Esta mensagem nos ensina que o nosso olhar
deve estar voltado para Cristo, Cristo que caminha conosco, e pois ainda vivendo conosco as situações terrenas. Não podemos ficar somente na contemplação, mas também partir para a ação, para a missão. É preciso seguir em frente para o anúncio missionário até os confins do mundo. Muitas vezes temos a tentação de nos fixar somente num dos extremos da experiência da vida da igreja. Ou somos aparentemente muito espirituais, só da contemplação, ou somos muito ativistas. Buscamos a igreja estrutural, sua hierarquia, nos voltamos para a estrutura. Em outros momentos e vivências, ficamos quase que flutuando com os pés distantes do chão. A experiência de oração e escuta constante da palavra nos faz encontrar o equilíbrio. Não podemos esquecer que toda a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria. São Paulo, na sua carta aos Efésios, nos fala: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê o Espírito de sabedoria, que Ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Efésios capítulo 1, versículos 17 a 18. É este Espírito de sabedoria que ilumina, que guia e que dá força ao discípulo missionário no mundo. Portanto, irmãos e irmãs, depois destes 40 dias de vida pascal, nós, irmãos e irmãs, como discípulos naquele tempo, lá na Galileia, somos chamados e enviados a vivermos o Evangelho nas nossas diversas realidades concretas, fora dos muros da igreja e com os pés no chão da missão. Porque Cristo está conosco, Ele caminha ao nosso lado para nos dar perseverança e nos capacitar para a missão. A ascensão é o acontecimento mais profundo da ressurreição de Jesus, porque a sua elevação também nos eleva. A sua santificação é para a nossa santificação, pela ação do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É este o nosso destino. Rezemos com um trecho do Salmo responsorial desta liturgia. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. O poema para esta solenidade da Ascensão do Senhor nos traz como título: Cristo nos eleva à santidade. Igreja que nasce do mandato de Cristo, gerada no mistério da ressurreição, e é chamada a viver e espalhar o amor, sendo sinal de paz, justiça e libertação, sobre a força viva do Consolador, conduzindo seus filhos à santificação. Povo novo, nascido do lado de Cristo, animado pela beleza de se viver, enviado além da pequena Galileia, e o coração vivo sempre arde, chamando os povos à santa assembleia,
semeando o Evangelho sem esmorecer. A santidade de Cristo também é nossa. Ele subiu ao céu para nossa santificação, esperando um dia também a nossa santidade, porque Ele nos veio para a nossa salvação. E neste mundo pregou sempre a igualdade, nos conduzindo para uma vida de comunhão. E nesta caminhada de filhos peregrinos, o Senhor está sempre conosco a caminhar, nos guia, nos ensina e nos faz missionários para o Evangelho pelo mundo inteiro semear. E nós devemos ir aos tantos destinatários para na vida nova de santidade apresentar. Cristo cumpre sua promessa de estar conosco nos diversos momentos de nossa existência. Ele está conosco na santa e viva Eucaristia, na sua palavra sagrada e divina ciência, na caridade, no bem da vida de cada dia, nos encontros, na missão e na benevolência. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos eleva à santidade, ilumine o seu caminho.